Olá para você, estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o diretor da Escola do Legislativo, João Carlos de Souza. E a gente começa essa entrevista de hoje, João. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é desenvolvido o trabalho da Escola do Legislativo aqui em Andradas. A Escola do Legislativo ela é uma escola de governo. As escolas de governo elas existem no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, ela também existe no Ministério Público, nos Tribunais de Conta. Elas foram criadas, no primeiro momento, para profissionalizar os servidores das casas internamente. Só que no Legislativo, desde a sua criação, ela tem uma função também de fazer a educação legislativa. Educação para a cidadania, que a gente chama. E aqui em Andradas, a nossa escola ela existe desde o ano de 2014. Só que desde o ano de 2010, antes de existir a escola de fato, a Câmara de Andradas já realizava projetos de educação para a cidadania. No caso, era o Câmara Jovem, que existe desde 2010. Então, 4 anos antes de existir a escola aqui em Andradas, de fato, para desenvolver esses projetos de educação cidadã, já existiam os projetos implantados. Então, a escola, de uma forma geral, ela serve tanto para profissionalizar os servidores públicos, quanto, no caso do Legislativo, para profissionalizar a população, jovem, adolescente, levando para eles conhecimento sobre cidadania, política, participação democrática. A Escola do Legislativo também faz uma homenagem a uma pessoa ilustre aqui, né? Sim, a nossa escola aqui de Andradas, ela faz homenagem ao Paulo Afonso de Lima, que foi um professor de história, filosofia, de vários assuntos aqui na nossa cidade, né? E também foi um vereador muito atuante, e desde antes dele ser um parlamentar, ele sempre levava os alunos dele nas sessões da Câmara. E depois que ele foi parlamentar, ele faleceu durante o mandato, né? E aí a escola foi criada e foi nomeada homenageando o Paulo Afonso. Então o nome da nossa escola é Escola do Legislativo, vereador professor Paulo Afonso de Lima. João, desde a criação da Escola do Legislativo, diversos trabalhos já foram realizados aqui em Andradas. Sim, a escola ela desenvolve vários projetos mesmo de educação política para ensinar como que funciona a dinâmica da política, né? Como que um projeto de lei ele é criado até ele se tornar uma lei, como que um vereador pode pedir uma prestação de contas para analisar o gasto, o uso da verba pública, né? E os projetos que nós desenvolvemos na escola é justamente para ensinar isso. Aqui a gente é focado em jovens e adolescentes. Então nós temos alguns projetos que, como eu já disse, um desde 2010 e outros que começaram em 2016. Desde 2010 nós temos o Câmara Jovem, que ele é para alunos de ensino fundamental. Então, todos os alunos de ensino fundamental da nossa cidade, eles passam pelo Câmara Jovem. Eles têm alguma palestra, pelo menos na escola. Então, a gente desenvolve, todas as escolas aqui de Andradas são nossas parceiras. Cada ano a gente desenvolve com algumas escolas a gente faz todo ano com os nonos anos, e outras escolas a gente faz ano sim e ano não com o 8º e 9º, por causa do número de alunos que a escola tem. E o Câmara Jovem, eles recebem as palestras na escola para entender sobre a dinâmica dos poderes e depois eles vão para a Câmara, eles elegem os seus representantes e vão para a Câmara como jovens vereadores e jovens vereadoras. Aí, esse é desde 2010. Aí, desde 2016, aqui em Andradas, a gente participa também do Parlamento Jovem, que ele é um projeto em rede desenvolvido pela Assembleia de Minas com várias câmaras municipais que participam. E esse ano, inclusive, a gente vai tratar sobre um assunto muito interessante que foi escolhido pelos próprios jovens que participaram no ano passado, que é a saúde mental dos jovens. Então, cada cidade sugere um tema e esses temas eles vão sendo votados, afunilados até chegar na plenária estadual. Então, no ano passado, mais de 200 jovens do estado de Minas todo votaram e decidiram esse tema. Outro projeto que nós temos também é a Gincana do Saber, que também é em rede. A Gincana do Saber, ela usa um material muito bom, que foi desenvolvido pela Câmara Municipal de Pouso Alegre, que se chama Constituição em Miúdos. A Constituição em Miúdos é a própria Constituição Federal, mas adaptada para uma linguagem de fácil entendimento, para ensino fundamental 1 e 2 mesmo, e ela é numa forma de história em quadrinhos. Então fica bem fácil entender os temas que são abordados na Constituição, que às vezes pode ter uma linguagem mais difícil, né? Então, tendo essa adaptação, fica fácil todos os alunos ler aquele texto e entender de fato o que a Constituição traz para a gente, pelo menos os pontos mais básicos.
E aí a Gincana do Saber, os alunos estudam esse material e depois disso estudado, a gente tem um jogo de perguntas e respostas que é realizado tanto numa etapa municipal, entre todas as escolas de ensino fundamental também que participam, e depois numa etapa regional. Muitos alunos já passaram pela escola do Legislativo, né? Sim, muitos alunos. Do Câmara Jovem mesmo, a gente já teve mais de 300 parlamentares, e só de que foram jovens parlamentares que foram eleitos, sem contar que em cada uma das 34 edições do Câmara Jovem que a gente teve, todos os alunos de 8º e 9º anos daquela escola participaram. E também do Parlamento Jovem da Gincana do Saber, a gente já teve 5 edições de cada um deles, desde 2016. E praticamente do Parlamento Jovem, todos os alunos de ensino médio tiveram pelo menos um contato e foram convidados para isso. A gente teve bastante alunos que passaram, sim. Inclusive na Câmara, a gente tem a galeria da Escola do Legislativo, onde ficam os quadros de todos os projetos que a gente tem, os participantes. No final a gente tem uma foto para ficar como um registro histórico mesmo para o Legislativo Municipal. Quais as expectativas para esse ano? Esse ano, nós estamos começando a desenvolver uma edição do Câmara Jovem. No segundo semestre, a gente já vai ter a Gincana do Saber também, que ela é desenvolvida naquele período. E nós já estamos começando agora a divulgação do Parlamento Jovem, que é para o ensino médio. Nós vamos passar em todas as salas de ensino médio aqui de Andradas para convidar os jovens para participar com a gente, para ter essa formação temática, formação política sobre o tema saúde mental dos jovens. E depois também eles proporem para a gente o que eles acham sobre aquilo, quais são as ideias que eles têm de políticas públicas que podem ser implementadas. Então já fica inclusive o convite para os jovens de ensino médio, para a população de uma forma geral que queira acompanhar o nosso lançamento desse projeto. Ele vai ser realizado no dia 10 de março na Câmara Municipal, mas também vai ser transmitido ao vivo no Facebook e no YouTube da Câmara. E aí nesse evento a gente vai explicar certinho como que funciona o projeto, as etapas dele, porque ele é muito interessante, esse especificamente o Parlamento Jovem, que ele é desenvolvido em rede, né? Então a gente tem uma etapa municipal, a gente tem uma etapa regional, que tem várias cidades aqui em volta de Andradas que fazem parte do nosso polo, inclusive o nosso polo esse ano é em Ouro Fino. Então, mais ou menos em junho, julho, a gente vai ter uma plenária regional que vai ser realizada lá em Ouro Fino, junto com as outras 8 cidades que participam com a gente do nosso polo. E depois disso a gente vai também para Belo Horizonte, numa etapa estadual. Aí tem algumas regras para como ir para lá, mas a gente espera poder levar os alunos até mesmo na etapa estadual lá em Belo Horizonte. E vai ser bem legal esse lançamento para a gente explicar certinho o tema, os subtemas que ele é desenvolvido, porque a gente vai falar sobre saúde mental dos jovens, mas a gente tem 3 subtemas para especificar sobre eles. Todos esses projetos que a gente desenvolve na Câmara, a gente sempre fala sobre política cidadã, a gente nunca entra em questão de política partidária. Isso é muito importante, para a gente levar o conhecimento sobre o que as leis trazem para a gente, o que a dinâmica do Estado, de fato, aborda, sem a gente entrar em questões ideológico-partidárias. Esse, de forma alguma, é uma intenção nossa. Então, ele é muito interessante porque a gente consegue abordar várias vertentes ali e ter uma conversa super saudável e levar essa informação mesmo para que depois o aluno, com essas informações, ele possa escolher o que ele queira fazer futuramente na vida dele, né? Nessa questão política mesmo. João, muito obrigado pelas suas informações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço sempre a disponibilidade de vocês e o apoio que a TV presta para a Câmara. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o diretor da Escola do Legislativo, João Carlos de Souza.